Eu estou muito contente com a igreja, porque eu não sei, a gente fica tão feliz, né, bem, de rever as pessoas que são tão queridas para nós, e são queridas de verdade, até porque a gente não tem nada para dar. E quando as pessoas nos abraçam e elas nos acariciam, a gente sente que é um amor não bajulador, mas é uma coisa sincera. Então a gente se sente muito bem com isso, sabe? Minha vontade é abraçar todo mundo, um por um, sabe? Minha vontade era tirar foto com todo mundo, para eu ficar lá em cima do móvel da casa, para lembrarem da gente em oração. Pense você o que quiser, mas é mais ou menos por aí. Eu fiquei encantado também em ver tudo novo aqui, e também o pessoal com um fonezinho aqui, com um trocinho pendurado na orelha. O negócio tá fera aqui, o negócio, hein, pastor? Rapaz, que coisa. Muito bom, bom demais. Eu fico super feliz com isso, ainda mais que nossa amizade já vem de tanto tempo, e nós vamos conversar sobre amizade hoje. E eu queria que você acompanhassem comigo. Eu tenho que confessar uma coisa para vocês. Olha, quando a gente estuda, quando a gente se prepara para fazer uma palestra, coisa assim, eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele programa Em Busca do Ouro, que tem no Discovery Channel, que os camaradas vão para lá e eles têm aqueles caminhões enormes, aí eles pegam tanta terra, tanto barro, tanta areia, tanta coisa, e depois eles vêm com uma coisinha desse tamanhozinho assim de ouro, mas é valioso, né? Muito valioso e tal. Aí eu fico pensando, meu Deus do céu, os camaradas fazem uma força dessa tremenda, essas máquinas enormes, aí vem com uma coisinha assim. Pois olha, meus irmãos, é assim preparar uma mensagem. Eu estou falando aqui porque aqui tem vários pastores, mas nem todos são. Então é mais ou menos nesse naipe. É ou não é, pastor Abraão? É mais ou menos por aí. Você sai com um caminhãozão, você vai pesquisando aqui, dali, você vai na Bíblia toda, busca as ideias em todo lugar, e você traz, agora você tem um caminhãozão com tanta coisa que tem que ir passando na peneira, e pior não é isso, você fica com medo de jogar fora o que é precioso, porque é tanta preciosidade que a palavra nos dá, que você fica com tanta coisa e você vai escolhendo. Eu estou dizendo tudo isso para dizer para vocês que eu não consegui me organizar como eu gostaria com relação à mensagem que eu vou conversar com vocês nessa oportunidade. Então, eu quero confessar aqui diante de vocês, até porque Deus sabe, não é? Mas eu tenho certeza que de tudo aquilo que Deus colocou no meu coração, embora eu já seja velho, eu vou lembrar de algumas dessas coisas preciosas que são como esse pouquinho de ouro tirado de tudo isso aí. Eu quero conversar com vocês nessa oportunidade a respeito da amizade de Davi e Jonatas, porque a gente não pode pensar em uma verdadeira amizade sem lembrar desses dois. Amém ou não? Então, vocês já conhecem a história, vocês conhecem o texto, não é? Aliás, quando a gente começa a procurar a respeito de Jonatas e Davi, Jonatas vem de certa forma primeiro na história, porque Jonatas era alguém que lutava, ele era alguém que estava do lado de Saul ali, e ele era guerreiro, ele era alguém de valor. E então, depois aparece Davi, porque Samuel vai no meio lá dos irmãos, e Davi fica por último, você conhece a história, mas Davi é achado, e então é ungido, e ele vem para ficar junto com Saul ali. Mas o mais interessante que a gente tem dessa história é que aquele relacionamento que é começado ali entre Davi e Jonatas, para nós, nos parece, nos nossos dias, algo muito fantasioso. Parece que não é real. Há até a possibilidade de que ele seja confundido por causa daquilo que muitas vezes ocupa a cabeça de pessoas
que não estão afinadas com a palavra de Deus e com aquilo que Deus diz. Então se criam ideias que eu nem preciso mencionar, vocês já podem imaginar, não é? Quando esses dois homens estão ali e eles se abraçam e eles se beijam e eles fazem confissões, não é? Jonatas toma a iniciativa, não é? Mas depois você vê que eles fazem uma aliança e é impossível se fazer uma aliança unilateral. A aliança, ela sempre é feita, no mínimo, em duas partes, né? E o mais profundo de tudo é que eu vejo que essa amizade, que eu diria, nos níveis de amizade que nós conhecemos hoje, ela é abundante, ela vai muito além do que aquilo que a gente possa pensar ou imaginar, e há uma razão nisso, porque se você pensa em amigo hoje, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é quantos amigos nós temos, não é? E se nós contarmos quantos amigos nós temos, eu vou procurar saber quantos amigos eu tenho no meu Facebook, não é? Eu vou procurar saber quantos amigos eu tenho na minha caixa do Zap, não é? Ou mesmo na minha caixa de e-mail. Mas esses amigos, eles são virtuais. Eles são amigos que, de certa forma, não em um todo, é claro, alguns, não é? Mas não em um todo, eles representam uma verdadeira amizade. Não é verdade? É por isso que muitas vezes a própria internet, a modernidade dessa amizade virtual, traz grandes problemas, traz grandes dificuldades de relacionamento, porque os relacionamentos dão a impressão de uma agregação quando eles separam às vezes, não é? Então eu começo dizendo para vocês que é complicado a gente olhar para essa história e a gente pensar que essa história pode ser para nós hoje referencial. Parece que isso fica muito distante, muito além daquilo que a gente realmente poderia conceber, não é? E há pontos assim muito interessantes, porque você vai pegar desde o capítulo 18, não é? Para você, porque no capítulo 18, no começo ali, é que Davi está diante de Saul, Jonatas vê Davi e ele se liga, a sua alma se liga, e ele então faz um pacto com Davi naquele momento. E esse momento, é claro que é um momento que perdura durante toda uma vida, né? A vida de Davi foi muito além do que a vida de Jonatas, né? Você vê que lá no capítulo 31, especialmente no versículo 8, se você olhar ali, você vai ver que os filisteus atacam, eram inimigos ali o tempo todo, Saul brigando contra os filisteus, e aquela guerra aí, ganhavam uma batalha e tal. Mas aí, tanto Jonatas quanto seus irmãos e quanto Saul também estão agora com seus corpos estirados ali no chão. Eles estão mortos e a vida de Davi continua. Naturalmente, Davi lamenta profundamente isso. Mas é interessante porque a amizade deles, Davi e Jonatas, ela se fundamenta lá no começo, assim como que à primeira vista, não é? E ela perdura, até porque no pacto que fizeram, a gente não conhece exatamente os pontos todos do pacto que aconteceu ali, mas a gente sabe que algumas coisas ficaram marcadas e eu gosto de lembrar dessas coisas aqui com vocês agora. Uma delas é que não houve tempo e não havia nada que necessariamente pudesse fazer com que aquela amizade
que agora estava ali aflorando, não é? naquele contato primeiro, não havia nada que pudesse mostrar, de certa forma, vantagens, especialmente para Jonatas, porque ele era o filho do rei. E ele estava ali com toda a sua segurança, mas mesmo que tivesse, acreditamos, pelo que o texto nos mostra, que era uma coisa natural, foi uma coisa que não teve forçação de barra. E eu fico pensando que nossas amizades também devem ser assim. As nossas amizades devem fluir de uma forma natural. Isso não quer dizer que não precisemos buscar amizades. Evidentemente que sim. Mas elas não devem ser interesseiras. Elas não devem ser amizades que eu faça porque eu vou receber alguma coisa em troca. Elas não devem buscar para mim mesmo aquilo que eu estou antevendo como garantia daquela amizade. Uma outra coisa interessante é que eles fazem um pacto, e esse pacto, ele é um pacto sobremodo marcante para nós, porque ele é um pacto espiritual. É interessante que eles não fazem um pacto só entre si, mas está embutido naquele pacto que eles estavam fazendo, Deus como testemunha. Deus era presente naquele pacto, não é? E isso para Jonatas, como para Davi, ambos conhecedores das Escrituras e tementes a Deus, para eles havia uma importância muito grande no seu coração. Eu estou falando com pessoas crentes em Cristo Jesus. Isso deve ser tremendamente importante para o nosso coração. É por isso que o Senhor diz que nós não devemos andar em jugo desigual. Porque em jugo desigual o Senhor não pode estar. Compreende isso? Aí você diz assim, olha, eu vou fazer uma sociedade. Eu vou fazer a sociedade, mas acontece o seguinte, eu vou ter um problema, porque eu não posso convidar Deus para ser testemunha dessa parceria. Porque Deus vai dizer, eu não posso, eu já disse para você sobre isso. Compreende? Então esse jugo desigual não era o que estava acontecendo ali com eles dois. Eles estavam fazendo um pacto diante do Senhor, que era seu parceiro, não é? Aliás, o que é lembrado também nas Escrituras quando se fala a respeito de casamento. Muita gente usa essa palavra sobre o cordão de 3 dobras, não é? Então, fazendo a referência no casamento aos nubentes, né, noivo e noiva, e também Deus presente naquele casamento. E é interessante que, se esse casamento é feito no Senhor, então ele terá essa validade de compromisso, ou pelo menos a responsabilidade com a validade desse compromisso. É interessante pensar que quando Jonatas e Davi estão sendo ajuntados ali, há uma palavra muito interessante, e essa palavra é o verbo ligar-se, não é? Então diz que a sua alma se ligou à alma de Davi. E é interessante pensar que há ideias a respeito desse ligar aqui. Eu achei muito interessante voltar ao texto de Gênesis, e você não precisa fazer isso agora, mas o texto de Gênesis 44 fala a respeito daquele momento quando os irmãos de José, vocês conhecem a história, eles vêm, não é? E José ainda está disfarçado, eles não sabem que José é o seu irmão, que eles haviam vendido lá e deixado naquele buraco, né? Então, José faz uma coisa com eles para pegar no pé deles. José pede que coloquem dinheiro, né, e a caneca de prata que ele tinha,
pede que coloque na sacola deles e põe a caneca com dinheiro exatamente na sacola de Benjamim. Ora, Benjamim era o mais novo, né? E Benjamim, ele teria que voltar, até porque Jacó o esperava com muita ansiedade, mas aí José aperta o cerco com eles, né? E José diz para eles: olha, vocês foram pegos nisso e tal, mas vocês... E eles disseram: não, mas se alguém de nós for pego num negócio desse, esse tem que morrer. Ou então tem que servi-lo para sempre. Aí José diz: bom, então aconteceu isso, vocês viram, está aqui a caneca, está aqui a coisa que foi tirada das sacolas de vocês, então eu não vou deixar Benjamim voltar. Vocês podem ir, mas Benjamim vai ficar e ele vai me servir aqui. Eles ficaram numa sinuca de bico, porque agora o que eles vão dizer para Jacó, seu pai, voltar sem o mais novo, não é? E quando então eles estão conversando sobre isso, eu fico pensando no argumento que eles usaram, e o argumento que eles usaram é que é o seguinte: olha, é que o meu pai está ligado com esse menino, ele vai morrer se esse menino não voltar, ele morre. Então essa mesma ideia é a ideia que estava ligando Jonatas a Davi. Dr. Shedd usa uma palavra muito interessante para ensinar a respeito disso, desse verbo, e ele usa a palavra aglutinar. E aglutinar dá a ideia de que você vai fundir uma coisa na outra, você vai inserir uma coisa na outra, mas de tal maneira que elas se tornam uma só. Elas eram duas peças, agora elas são fundidas e elas ficam uma peça só. Interessante, não é? Você já imaginou esse nível de amizade? Esse nível de amizade nos é mostrado, de certa forma, só para casais. A Bíblia diz que os dois serão uma só carne, não é verdade? Mas aqui está dois homens, eles não estão dentro dessa nomenclatura de casamento, mas eles experimentam, e eu fico pensando, o que quer dizer isso? O que quer dizer é que eu posso experimentar essa mesma coisa com outras pessoas hoje, nos meus dias. Eu posso ter amigos desse naipe, compreende isso? Uma outra coisa que chama muito a minha atenção aqui é o fato de que eles ficaram como se fossem uma pessoa só, não é? E era interessante que Jonatas estava olhando para Davi e vice-versa, como se olhasse para si mesmo, não é? Era uma amizade que se fundia na sua propriedade mais profunda. E eu acho interessante pensar que quando nós voltamos para o Velho Testamento, nós vamos achar isso lá em Levítico. Nós vamos achar exatamente um mandamento que diz que nós devemos nos amar uns aos outros. Que eu devo amar a outra pessoa como se eu estivesse amando a mim mesmo. E é interessante que Jesus, em Mateus, ele vem e ele recoloca essa questão, e ele diz que nós devemos também ter esse tipo profundo de amizade. É interessante pensar assim. Uma outra coisa a pensar é o fato de que naquele momento do pacto ali, há uma expressão muito interessante que acontece quando Jonatas tira sua capa, né? Tira os seus utensílios, e ele então passa aquilo para Davi. E há algumas ideias a esse respeito, não é? Mas eu tenho pensado
no fato de que, com toda certeza, Jonatas soubera que Davi fora ungido e que ele futuramente ocuparia. Jonatas era temente a Deus. O seu pai estava envolvido agora com angústia de alma, com ciúme tremendo de Davi, mas ele também sabia que Davi ocuparia o seu trono. Jonatas sabia que não era ele que ocuparia o trono, apesar de ser ele o filho do rei. Mas então Jonatas tem esse posicionamento e ele tira a sua capa, ele tira a sua indumentária, ele tira a sua espada, ele tira a sua couraça e ele entrega para Davi. E é interessante, será que Davi não tinha roupa? Não, Davi tinha. Não é essa a questão. A questão era o fato de que naquele pacto de amizade profunda havia um desvencilhar-se de posicionamento. Jonatas estava se submetendo, inclusive pela fé, porque sabia diante de quem ele estava ali agora e aquilo que Deus iria fazer futuramente na vida de Davi. Então ele se submete, não é? E eu acho muito interessante, porque Deus nos permite fazer isso. Aliás, Deus nos permite fazer as coisas que são boas. Deus nos dá sempre a oportunidade de fazer o melhor, mas nós corremos o grande risco de dar volta e de fazer diferente. E é interessante pensar que quando chega lá no final, quando Saul é morto, quando Jonatas é morto, seus irmãos estão mortos, os cadáveres estão ali, então o inimigo vem e corta o pescoço dele, arranca a cabeça dele e leva a cabeça para lá, e aquela cena terrível que você pode imaginar. Mas sabe o que eu acho muito interessante? Diz o texto bíblico que eles pegam as armas de Saul, pegam a vestimenta de Saul, pegam aquelas coisas de Saul e levam para botar lá no templo dos deuses que eles estão servindo agora. Quer dizer, aquilo que um dia foi abençoado por Deus, agora está sendo colocado como troféu exatamente na casa do inimigo. E eu fico pensando, que coisa linda, quando eu olho e vejo Jonatas pegando toda a sua indumentária e ele oferece para o seu amigo Davi. E o próprio rei é despido de todas aquelas indumentárias da sua autoridade e aquilo que ele tinha, ao contrário do que acontece entre Davi e Jonatas, aquilo que ele tinha é colocado diante do seu inimigo, diante daqueles opressores que levavam a sua própria cabeça. Meus irmãos, eu fico pensando em todas essas coisas e eu vejo que quando numa outra oportunidade, naquele momento onde eles de fato se despedem, eles ainda se veriam mais uma vez, mas seria muito rápido. Então até a gente tem a ideia de que quando eles choraram naquela despedida, aquilo era um prenúncio para eles de que de fato eles não se veriam mais. A gente enxerga e interpreta assim. Mas é interessante que naquele momento eles parece que reativam seus votos daquele pacto. E então Jonatas volta para Davi e ele não sabia que ele iria morrer antes de Davi. Mas ele se volta para Davi e ele diz, olha, a nossa aliança é perene, a nossa aliança não vai ser só entre nós, a nossa aliança é com toda a nossa casa. Eu sei que você vai reinar lá na frente, mas não se esqueça nunca da minha casa, não se esqueça da minha família, uma aliança perene. E eu fico tão contente, meus irmãos, quando eu vejo a Bíblia me dizer, olha, não remova os marcos antigos. Não tem coisa mais triste do que alguém ser amigo de alguém de uma família e não ser amigo dos outros da família.
Eu fico pensando, meus irmãos, que esse tipo de amizade, por mais fantasiosa que possa nos parecer, pelas contingências dos dias que nós vivemos, porque nós vivemos dias onde as amizades, em grande parte delas, elas têm uma volta que precisa ser dada. Em outras palavras, eu vou ser seu amigo, o que é que você pode me oferecer? Ou então eu vou ser amigo de fulano, eu vou ser amigo de cicrano, porque ele pode resolver as minhas situações. Não é? Então, diante dessas coisas todas aqui, eu preciso perguntar, será que seria possível que nós, nos nossos dias, pudéssemos provar de uma amizade assim? Uma amizade verdadeira nesse naipe, desse jeito? Será que é isso que Deus quer para a nossa vida, de verdade? Ou será que isso está tão longe da gente que Deus nos coloca diante dos olhos algo impossível de ser realizado? Eu creio que não, eu creio que é possível. Eu creio que é possível. Então, essa palavra nessa noite vem a ser para nós como uma palavra de encorajamento. Vem a ser uma palavra que nos ajuda a correr atrás, não é? Eu fico pensando que nós podemos sim. Eu fico pensando que nós não precisamos, apesar de ser tão comum nos nossos dias as amizades virtuais, nós não precisamos ficar presos a isso ou só a isso. Nós podemos ter amizades muito profundas. Eu confesso a você que, com toda certeza, essas amizades não serão muitas. Não serão muitas. Mas serão algumas. Até porque essas amizades, elas não se restringem só a uma amizade de um homem com um homem, ou de uma mulher com uma mulher, ou de um homem com uma mulher não casados. Não se restringe só a isso, se restringe também à amizade de marido e mulher. Porque você quer alguém que deveria ser mais amigo um do outro do que o marido e uma mulher? Quantas vezes eu digo para minha esposa, ela está ali atrás, eu não gosto que ela ouça. Tapa os ouvidos, ela tapou os ouvidos ali. Não adianta, chega em casa longe dos outros, eu falo, eu sou bobo. Não é? Até esqueci o que eu ia dizer, ó. Mas não, eu lembrei. Eu digo, você é minha amiga. Parece bocumoco, né? Parece ultrapassado, parece coisa assim. Mas eu digo, não, você é minha amiga mesmo, de verdade. Porque quando eu digo uma palavra aqui que não está certa, pode crer que ela anotou. Anotou. Ela faz isso também? Eu acho que isso é sina de mulher de pastor. Mas não é não. É carinho. Durante um bom tempo da nossa vida, eu sempre disse para ela que eu a amava. Isso não tem nada a ver assim, necessariamente com o rumo da mensagem aqui, mas está inserido aí. Eu sempre fui aquele que fazia a confissão. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Ainda vinha pastor e pregava e dizia, você já disse te amo para sua mulher hoje? Eu disse, já disse umas 20 vezes, mas olha, diga mais. Então ele dizia, ela não dizia. O que você acha disso? Aí você pensa o que eu achava disso? Aí vinha aquele pensamento na minha cabeça, caramba, não é possível, já tem tantos anos. Eu digo para ela que eu a amo o tempo todo, e ela nunca diz para mim, até que caiu a ficha e disse, ô bobão, você não tem olho não, é? Você não enxerga a vida não? Você precisa ouvir aquilo que ela expressa o tempo todo para você? Gozado, tem gente que fala, tem gente que não fala, não é? Mas expressão ninguém pode esconder. Você sabe se teu marido te ama. Amém ou não? Nossa, fraquinho.
Você sabe quando a mulher ama você, você sabe, você sabe. Aliás, você sabe até muito por ela pegar no seu pé, por ela cuidar de você. É uma briga para mim, porque eu sou homem e eu não tenho esses negócios, sabe? Ela pergunta assim, qual camisa você vai levar? Eu digo, qualquer uma. Pega assim, com o olho fechado e bota aqui. E a calça que você vai? Também qualquer uma, a primeira que tiver aí e tal. A gente não, desculpe, eu não quero relaxado, sou só eu. Não é? Mas eu não esquento a cabeça com esse negócio. Aí eu dou graças a Deus, Senhor, que o Senhor mandou uma amiga. Pelo menos eu ponho a roupa limpa, né, arrumadinha, porque senão é fogo. Quem é seu amigo? Hein? Quem é sua amiga? São os bajuladores? São aqueles que têm o braço tão comprido que pode bater nas suas costas para lhe causar aquela sensação de conforto? São aqueles que te dão um parabéns mesmo quando você não faz aniversário? Quem são os seus amigos? Amigos arriscam a vida um pelo outro. Amigos são comparsas no bom sentido. Eu escrevi uma música chamada Cúmplices Eternos. Escrevi para minha querida. Cúmplices Eternos. Aí uma pessoa escreveu para mim e disse, ô pastor, não tinha jeito de mudar isso não? Eu digo, mas por quê? Porque a gente escreve as pessoas, não é? Não tinha jeito de mudar? Eu falei, mas mudar o quê, pastor? O senhor não gostou da música? Eu não sei, não lembro mais se era homem ou mulher. Ele disse, não, eu gostei demais. E, inclusive eu estou falando isso por causa disso. A música é linda. O que o senhor faz com a sua esposa ali, essa música para ela, é coisa mais linda. Mas pastor, cúmplices não. E eu falei, por que não? Ele disse, porque cúmplice é um negócio, fulano foi cúmplice do outro, por isso foi para a cadeia. Fulano é uma palavra usada mais nesse sentido. Eu digo, amigo, pense. A cumplicidade não significa coisa ruim. Ela pode ser usada de forma ruim, mas ser cúmplice significa ser parceiro. Há casais que não estão exercendo esse nível de amizade, esse nível de parceria. É a mulher brigando porque quer ser homem, ou melhor, não é que ela quer ser homem, é que ela quer ter um papel diferente. Desculpe. Mas o caminho da sociedade, de certa forma, é esse. Há uma briga sobre direitos, sobre coisas assim, que às vezes, meus irmãos, a continuar, de repente, vai se extrapolar e chegar num ponto onde a mulher vai virar uma coisa que Deus nunca quis que ela fosse. Assim também com o homem. Então, o que é melhor? O que é melhor é que a gente redescubra cada dia que nós somos parceiros. Nós somos do mesmo tamanho. Nós fomos criados para viver juntos, porque não tinha jeito de falar com as paredes. Compreende? Foi o que foi dito aqui. Eu tinha que ter diálogo, tinha que ter... Poxa, eu estou sonhando isso, joia, mas se eu sonhar sozinho não tem graça. Você precisa sonhar comigo. Eu preciso resolver essa questão aqui, o que é que você acha? Por que você está me perguntando? Você não podia tomar decisão? Podia, mas não é a mesma coisa. É bacana quando tem eco, sabe? É essa a questão na amizade. E então, eu fico pensando, meus irmãos, que nós podemos ter, sim, há alguns fundamentos muito preciosos que a palavra de Deus nos dá com relação a relacionamentos, não é? Eu anotei muitas coisas aqui, muitos textos da palavra de Deus e tal, mas eu queria dizer para você, nessa oportunidade, que nós estamos em um de 3 pontos, vamos colocar assim. O primeiro é alguém que vem dizer, e eu estou com isso concluindo a palavra. O primeiro é aquele que diz, eu não tenho amigo. Ou então aquela que diz, eu não tenho amigo. Eu tenho essas coisas aí que... Não é? Mas amigo mesmo, amigo de naipe, amigo de... Eu não tenho.
Eu lembro uma vez, vou abrir um parênteses aqui, nessa questão de grau de amizade, né? Havia um pregador que estava pregando no encontro da Fiel. Não, no encontro da Vinde. No encontro da Vinde, Caio Fábio fazia aqueles encontros da Vinde e tal, e a gente participou em vários deles. E tinha ali um homem, eu não me lembro o nome dele, era um pregador excelente, e ele veio lá do Oriente. Ele era fortão. E ele é um camarada meio diferente para os nossos dias, porque ele vivia pela fé, ele não tinha sustento previsto, ele era alguém que deixou tudo que ele fazia, obedecendo à voz do Senhor, e ele passou a ser ganhador de almas, do mesmo jeito que o Senhor fez lá com Pedro, lá, e ele estava fazendo isso, e ele recebeu a passagem, e ele veio para o congresso, e ele precisava de passagem de volta, ele só veio com a passagem de vinda, né? E assim, a vida desse sentido, que talvez você pense, isso não existe. Existe? Claro que existe. Então, esse homem estava ali, né, falando sobre a dependência de Deus e do carinho de Deus para conosco, da amizade de Deus para conosco. E daí ele disse assim para o Caio Fábio, na frente da pastorada toda, quase 2.000 pastores ali. E ele disse: Caio Fábio, você me conhece há quanto tempo? O Caio Fábio disse: talvez umas 2 semanas. E ele disse: você gosta de mim? O Caio não sabia onde ele queria chegar e disse: eu gosto. Gosta mesmo? E ele disse: acho que sim. Ele disse: se eu fosse para a sua casa, nós vamos para lá antes de eu ir embora, né? E nós vamos para Niterói. Caio morava em Niterói. E ele disse: se eu estiver atravessando a rua com você, você é mais veloz do que eu, vem um carro, você consegue escapar, mas eu não, o carro me pega e eu morro. Pergunta: Caio, você me deixaria ali na rua ou você me levaria e faria para mim um funeral digno? Que situação! O Caio imediatamente respondeu: é claro que eu faria um funeral digno. Ele disse: e você é só Caio Fábio. Na frente da pastorada toda. Você é só Caio Fábio, me conhece há 2 semanas. O que você acha que o meu Senhor faz por mim? É interessante. Porque nós estamos vivendo uma parceria, onde o Senhor nos dá algumas coisas que nós precisamos lidar com elas, que não são necessariamente muito fáceis de lidar. E nós estamos dentro de uma de 3 condições que eu disse ali antes de contar isso. A primeira delas que você diz: eu não tenho amigos. Pode ser um rapaz, uma moça, alguém fizer. A segunda é que você diz assim: eu já tive, mas não tenho mais hoje. E a terceira é que você diz: meu melhor amigo é aquele que mora comigo. Mas nós não somos tão amigos assim. Nós estamos juntos, mas não somos tão amigos assim como deveríamos ser. Nós temos essas 3 situações. Com toda certeza, se eu estiver aqui, se eu estiver ali, se eu estiver lá na praça, se eu estiver naquele outro lugar, se eu estiver em qualquer outro lugar, se eu estiver em qualquer lugar na face da terra, eu posso fazer essas 3 colocações e elas serão claramente observadas, porque essa é a nossa vida, é a nossa existência. E você diz: pastor, mas dentro da igreja também? Também. Você pode ter aquele rapaz que ele se ajoelha para orar todo dia no seu quarto, mas ele não fala direito com seu pai. Ele tem amizade com Deus, mas não tem com a sua mãe. Tem no sentido de dizer: eu sou filho e eu faço, se exigir muito eu faço, mas não tem honra.
não tem aquela coisa gostosa de um pacto de amor familiar. Talvez alguém possa dizer: pastor, eu estou vivenciando exatamente isso. Eu sinceramente não tenho amigo. Não tenho. Talvez você, moça, poderia dizer: olha, sinceramente, para mim tanto faz se eu ficar aqui ou se for para outro lugar, tanto faz. E talvez você também possa dizer nessa oportunidade: olha, minha casa, nós estamos juntos, mas não temos esse naipe de amizade profunda. Então, eu fico pensando, como é que nós vamos fazer? A gente vai continuar desse mesmo jeito que está? Ou isso pode ser revertido? Ou isso pode ser repensado? Ou isso pode ser reavaliado? Então, eu quero concluir com uma palavra de encorajamento. Encorajamento, todos nós precisamos disso. Então, eu quero dizer para você que não tem um amigo, que você ache um, que você procure um, e que você observe essas coisas que nós vemos nessa amizade dessas duas pessoas aqui. Não vá como todo mundo vai, atrás de resolver situações e problemas e interesses, mas procure uma amizade, procure alguém com quem você possa dizer: olha, eu confio nessa pessoa, é meu amigo, é minha amiga de verdade. Talvez você, moça, de igual modo, possa estar pensando assim. Eu faço para você um desafio nessa oportunidade. Deixe a vulgaridade, deixe aquela ideia simplesmente dos amigos virtuais, mas corra atrás de uma amizade mais profunda, de alguém que possa de fato estar junto com quem você abre o coração e com quem você possa, ao abrir o coração, ter respostas de Deus para a sua vida, não é? Às vezes a gente pensa nisso na questão de envolvimento emocional, de namoro. É por isso que o Senhor fala a respeito do jugo, porque o Senhor diz: eu quero estar junto. A amizade, eu quero fazer essa ênfase aqui, a amizade verdadeira é uma amizade a três. A amizade a três não é só no casamento. A amizade a três é daqueles dois homens, daquelas duas mulheres, de um homem com uma mulher, que aquilo que eles estão vivenciando esteja sob os olhos do Senhor, sob os olhos do Senhor, que o Senhor esteja sendo testemunha da sua vida, da sua ligação, do seu entrosamento no seu dia a dia. E talvez você faça parte de um casamento onde tem algumas dificuldades. E eu acho muito interessante que a gente procure descobrir na pessoa que a gente ama. Você nunca vai achar alguém perfeito. É a mesma coisa que a igreja. Você nunca vai achar uma igreja perfeita. É por isso que quando alguém pergunta para mim: você é calvinista, Paulo César? Eu digo: não, eu sou careca mesmo. E eu brinco assim. Mas quando alguém pergunta: qual é a igreja que você está? Eu digo: eu estou batista. Eu poderia estar presbiteriano, metodista, congregacional. Não é verdade? Por quê? Porque você não vai achar nenhuma igreja que tenha um padrão totalmente aceitável, mesmo doutrinariamente falando. E as pessoas não são diferentes disso. Então, quando a gente tem uma amizade verdadeira, sincera,
Não que a gente precise ser mentiroso, mas a gente pode exaltar pontos positivos, né? Eu acho isso tão legal. Talvez você diga assim: minha mulher não cozinha. Pô, legal. Aí você tem dois caminhos. Ou você vai dizer assim: a minha mulher não cozinha, mas a mulher do meu vizinho, rapaz, ela cozinha demais. E você já arranjou um problema em casa. Amém ou não? Mas talvez você possa dizer uma coisa que o seu vizinho vai ficar de olho grande. Você vai dizer assim: dificilmente eu viria minha mulher mentir. Ok? Você pode dizer: eu confio absolutamente na minha mulher. E a mulher pode fazer o mesmo com o marido. E você acaba dizendo para aquela pessoa quem realmente você vê que ela é. E essa valorização tapa muitos buracos que estão feitos aí no meio do caminho, que vão sendo esquecidos. Então, pense sobre isso. Eu não podia deixar de mencionar nesse final a questão do perdão, porque há muitas coisas que dentro de uma certa amizade foram colocadas como uma barreira e que não foram tratadas, e por causa disso você pode dizer: eu tinha um amigo que não tenho mais, eu tinha uma amiga que não tenho mais, eu tinha uma mulher que já não tenho mais, não foi com esse homem que eu casei. Você pode dizer várias coisas assim no seu coração, mas tem uma coisa que Deus chama de perdão. E muitas vezes essas coisas precisam ser passadas por esse crivo para que a amizade seja restaurada e trazida de volta. Quem sabe seja hoje o momento para a gente repensar isso. Quem sabe seja o momento de você reconhecer algumas coisas nesse sentido. E quem sabe seja o momento de ir além do que só o reconhecimento. Seja um momento de tomar decisões. Decisões não na frente dos outros. Decisões não necessariamente em público, mas decisões de alma. Não é? Decisões próprias, por iniciativas próprias, é claro, que como fruto de uma atuação divina, porque o Senhor nos conduz assim. Quem sabe seja hoje o momento de você chegar, quem sabe por telefone, por e-mail, por um papel, pelo Face, lá como for, e tomar iniciativas de buscar o perdão. A Bíblia diz que nós devemos buscar a paz e nos empenhar para que essa paz esteja o tempo todo junto conosco. Então, pense sobre isso. Mais uma vez, eu os convido a pensar. Pense sobre isso. Talvez seja hoje o dia de você restaurar algumas amizades, fora de casa ou dentro de casa. Quem sabe hoje seja um dia de acertos para o seu coração. Deus nos trouxe aqui para conversarmos sobre isso. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir e para reagir àquilo que ouvimos. Vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado, porque nós sabemos que homens e mulheres são imperfeitos, imperfeitos por causa do pecado. Não há nenhum de nós que possa bater no peito ante a Tua presença santa e augusta. É por isso que nós buscamos em todo o tempo a Tua ajuda, o Teu socorro, porque já era dito na Tua palavra que o meu socorro vem do Senhor. Às vezes estamos, Senhor, adoentados. Às vezes nos parece só uma gripe espiritual. Às vezes nós só damos espirros
nesse tipo de enfermidade. E o Senhor cuida de nós ainda assim. Mas às vezes, Senhor, as coisas estão mais profundas, estão mais difíceis de serem tratadas. Algumas delas podem estar se arrastando por anos, às vezes dentro de nossa própria casa, mas elas precisam ser refeitas. E é por isso que o Senhor nos traz uma palavra como essa. O Senhor nos mostra dois homens, pecadores como nós, mas o Senhor nos diz: foi possível com eles, é possível com você também. De modo, Senhor, que nós clamamos por tua graça e por tua misericórdia. É isso que nós queremos, Senhor. Nós não queremos ser iludidos com amizades virtuais. Nós não queremos ser iludidos, Senhor, com amizades superficiais, sem pacto um com o outro, um com outros, mas sem o Senhor presente. Não funciona. Nós queremos, Senhor, como teus filhos, nós queremos pactos espirituais, nós queremos amizades espirituais, nós queremos amizades que são verdadeiras, porque verdadeiras são as tuas palavras que nos orientam. Essa é a nossa perspectiva, Senhor. Então, por favor, nos ajude. Me ajuda a olhar a cada dia mais os brilhos da joia que é a minha mulher. Me ajuda, Senhor, a olhar as virtudes dos meus amigos. Me ajuda, Senhor, a não medir esforços para ser abençoador a vida de outra pessoa. Por favor, Senhor, por favor. Trabalha isso no nosso coração. Nós precisamos tanto, a tua igreja precisa tanto. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Eu tenho uma frase que eu estou procurando aqui, que eu achei um pensamento tão interessante, tão lindo. Calma, eu vou achar. Está aqui no meio de todo esse caminhão de coisas que foram passadas na peneira. Eu achei tão interessante isso. É uma ideia que eu nunca havia pensado nela. Olha só, diz assim: nós não gostamos de pessoas que nos fazem bem. Nós não gostamos de pessoas que nos fazem bem. Nós gostamos mesmo é das pessoas a quem nós fazemos bem. Que lindo, não? Que lindo, que interessante. E é verdade. E é verdade. Você gosta de alguém? Dê um presente. É simples assim. Deus abençoe. É para cantar uma música agora também, mas vocês aguentam? É? Igreja corajosa, viu? Sozinho? Você não vem? Eu vou ficar sozinho aqui na frente de todo mundo agora para cantar? Que coisa. Olha, eu vou cantar essa música aqui. Eu tive um professor, eu tive muitos professores muito bons, e um deles, vários o Senhor já levou, e o último que levou foi o Dr. Shed. Pessoa maravilhosa. Eu fui ao funeral, e eu estava lá no meu cantinho, escondido, mas a família dele me viu,
E eu nem conhecia bem a família, eu conhecia mais ele, não conhecia os irmãos e coisas assim. Mas aí alguém bochichou e cochichou. Ele disse, quem estava fazendo a cerimônia, disse, nós estamos vendo que está aqui conosco o pastor Paulo César, do Grupo Logos. Aí eu gelei. Ele disse, pastor Paulo César, assim mesmo, no meio de todo mundo. Ele disse, pastor Paulo César, teria alguma música que o irmão poderia cantar para nós nesse momento? E meus irmãos, eu tremi na base, mas a resposta foi imediata. Claro que sim. E a música que veio imediatamente na minha cabeça foi essa que eu vou cantar agora. Só que não tinha playback, não tinha violão, não tinha nada. Foi só o gogó. E porque eles fizeram silêncio, todo mundo ouviu. Causa surpresa para muitos hoje em dia rever histórias que o tempo não levou. Como os discípulos deixaram suas redes, o seu pão, a sua vida, e seguiram a Jesus. E muitos deles, certamente a maioria, não tiveram vida boa, mas trocaram por melhor. Andaram perto do Senhor, viram milagres de amor, deixaram marcas. Iguais a eles, são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor, pagar o preço de alguém que se dispôs também a atender a mesma voz que hoje chama e diz: segue-me. E não me importa o que eu tenha que deixar, quero levar comigo minha tão pequena fé, para repartir por onde Deus me permitir andar seu amor. Iguais a eles, são bem poucos hoje em dia que andam realmente perto do Senhor, que já libertos de seus vícios e pecados, vivem como perdoados, propagando a salvação. São tais pessoas que são fortes sendo fracas e por isso deixam marcas para outros como eu. Andarem perto do Senhor, verem milagres de amor, pisarem marcas. Quero pisar sobre essas marcas de valor. Me ajuda. Pagar o preço
não me importa o que eu tenha que deixar. Eu quero levar comigo minha pequena fé para repartir por onde Deus me permitir andar. Seu amor. Graças a Deus.